Senhores e senhoras, uma boa noite. Paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. Antes de iniciarmos com as nossas vibrações, convidá-los-ei para a festa agostina que nós teremos aqui no CL no próximo sábado, a partir das 14 horas. Temos aqui músicas típicas, como também comidas típicas. Teremos o bingo que eu vi ali no nosso cartaz e outras demais atividades. Então, quem aqui puder estar presente fisicamente estará fazendo duas caridades para si mesmo. A primeira é estar lhe proporcionando um bem-estar depois de um início de semana e um findar, como todos nós o temos, no campo profissional, no campo pessoal, enfim, e isso é natural que busquemos empreender para o nosso próprio benefício. É a primeira caridade para conosco mesmo. E a segunda, tudo que aqui nós viermos a angariar e distribuir e conviver com os nossos queridos irmãos e irmãs, obviamente que reverter-se-á em benefício da casa, para as atividades sociais e todos os gastos que aqui nós temos. Tá bom, caríssimos? Então aqui fica o convite. Não vou prometer que aqui eu esteja, porque se eu não me engano, às 15 horas eu vou ter uma exposição em uma outra casa. Mas haveremos de nos ver em outras oportunidades. Assim sendo, para que busquemos iniciar com as energias que sim, já recebemos dessa casa, porque sempre que da porta para dentro adentramos a uma casa espírita, já estamos sendo tratados. E agora, neste momento, em agradecimento a Deus, a fonte criadora, a rosa mística de Nazaré Maria, que aqui colocamos com a ajuda da inteligência artificial, sorrindo aos nossos corações espirituais. Porque sim, essa imagem real lá do fotógrafo Vicente Ávila, no século XX, junto a Chico Xavier, a qual Emmanuel, que foi seu mentor, pediu apenas para que 28 vezes fossem ali aprimoradas todas as características, os detalhes dessa foto e os últimos detalhes ao qual Emmanuel tanto pedia para que Vicente Ávila caprichasse, eram os olhos de Maria, que tinha que ser o azul da cor do céu. Então, que interiorizemos esse amor universal de Maria a todos nós, criaturas neste orbe, como também a José, a cúpula espiritual aqui do CEL, na cidade de Intercap, em Taboão da Serra, aos nossos mentores individuais. Então, com essa gratidão, vamos aqui agora, nesse momento, na sequência, conectando-nos com mais uma temática que aqui haveremos de trabalhar. Caríssimos, acredito que a maioria de vocês não me conhecem pessoalmente, correto? Quem aqui já me conhece pessoalmente, levanta o dedinho. Só o meu amigo Márcio. Tem o meu amigo também ali, que deve ter me visto aqui em um domingo, correto? Tá ótimo, então é isso. É porque eu já vim aqui, tá, caríssimos, 2 vezes anteriores, só que nos domingos, aí se não me engano, às 10 horas da manhã. Mas, às terças-feiras, é a primeira vez. Sou o Bruno Mosman, natural de Osasco, espírita desde criança, eu tenho o hábito de dizer, pois passei por todas as atividades, evangelização infantil, mocidade, juventude, cursos, atividades tenho em concomitância com o evangelho que leva nas casas espíritas, no campo das atividades mediúnicas, no campo dos passes, no campo das obras sociais, e está tudo certo. Ajudar-nos assim em propósito celestial, que é o objetivo desta casa. Sim, no campo das exposições estamos ali desde fevereiro de 2024 até agora, praticamente 2 anos e 4 meses. No final, convidá-los para que se inscreva no meu canal no YouTube. Mais de 290 exposições já gravadas. Perdi 5. Não por minha culpa, culpa do celular, que é um celular meio precário. Então, por alguns motivos, acabou perdendo-se os views. Mas não tem problema, recuperaremos isso ao longo do tempo. E assim vamos buscando então, caríssimos, neste primeiro contato, já que 95% ainda não me conhecia pessoalmente, fazer com que com mais uma temática, a convite da Rosa Mística de Nazaré neste momento, façamos com que saiamos melhores do que quando aqui adentramos. Oportunidade ímpar, a qual nós estamos tendo nessa atual encarnação. Momento de transição planetária, separação do joio e do trigo, findar-se de segundo nível de estágio evolutivo deste orbe, que são de provas e expiações. E assim, convidamos para que acompanhemos mais um capítulo e respectivos itens de uma das obras que mais gosto de trabalhar nas casas espíritas, sim, conhecida por nós, os espíritas, como a terceira da codificação kardeciana, em sua primeira edição, publicada lá nos idos de abril de 1864. Estamos ali praticamente no meio da obra, já que iremos trabalhar com o capítulo 16, e olha como não existe o acaso, caríssimos. Ontem, pela primeira vez, estive na Casa Espírita Recomeçar, no bairro do Mandaqui, e adivinhem qual capítulo que eu levei aos irmãos e irmãs das duas dimensões, material como também espiritual, este exato
capítulo, mas lá trabalhei de uma forma ampla, macro, em todos os itens, praticamente até o item 21. Mas aqui em específico, a convite dessa proposta de hoje, vamos aos itens apenas 1 e 2, intitulado Salvação dos Ricos. E qual é o título deste capítulo 16? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse início, logicamente que muito convidativo essa imagem deste nosso projeto inicial. Será que algum dos apóstolos podem algo agregar a este capítulo 16, itens 1 e 2 que iremos trabalhar a partir deste momento, caríssimos? Lógico, por exemplo, vamos trazer aqui Lucas, lá no Evangelho do capítulo 16, item 13, ele vai nos afirmar que o meigo Rabi da Galileia reverberou em nossos espíritos ao longo da eternidade por meio das sucessivas encarnações este recado, afirmando: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e haverá de desprezar, consequentemente, o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Entendamos que servir a Deus é buscar a caridade, a fraternidade, reconstruirmos diariamente, orar e vigiar, reforma íntima, de baixo para cima, de dentro para fora, esforçando-nos para que sejamos os construtores, os artífices da nova terra, um mundo de regeneração, que tantas obras espíritas, em sua completividade, após a codificação kardeciana, seja por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, tanto nos demonstra que sim, já estamos nesse processo inicial, com auxílio de espíritos de luz que aqui estão aportando por meio da reencarnação. Então, servir a Deus é esforçarmos por sermos pessoas melhores a cada momento de nossas vidas. Em estado de vigília, como por exemplo, agora com os olhos abertos, mas também daqui a pouco, tá, caríssimos? A qual o corpo físico repousa nas madrugadas e o espírito desdobra-se e volta aonde as suas afinidades do pretérito, do presente ou de ambas esteja atrelada. Não é assim ao que ao longo das sucessivas encarnações vamos construindo laços eternos para o nosso benefício ou ainda inconsequentes como a humanidade em sua grande maioria ainda o é, criando momentos que não deveriam ser criados por nós, fazendo com que perquemos a oportunidade de ascendermos de forma mais séria rumo a esse novo estágio evolutivo. Então, servir a Deus é esforçarmos para que sejamos melhores a cada dia que passa, para conosco mesmo e para que os como estejam ao nosso redor. E a Mamon, caríssimos, mas no meu mundo é o muito ter, é o buscar possuir sempre em grande escala, esquecendo de que o eu, o ser, é o que gozaremos aonde quer que nós estejamos, com os nossos esforços individuais. Mas lógico, todos nós precisamos utilizarmos dos bens materiais para que mantenhamos em experiência reencarnatória. Não é assim, basta que a cada manhã a primeira abertura de olhos físicos que nós tenhamos, só o que nós iremos divisar são produtos e recursos materiais. Mas o importante é a manutenção do equilíbrio, é fazer com que aquilo que o Meiko Rabi afirmamos, para que não ajuntemos ouro, tesouro, muitos bens aonde as traças e a ferrugem possam corroer, ou onde os ladrões possam roubar, e fazer com que nós os compartilhemos. Aonde quer que nós estejamos, é um exercício diário. Servir a Mamon é esquecermos dos valores que devemos os potencializarmos no hoje, no agora, porque comprometemos, caríssimos, sim, antes de reencarnarmos neste atual corpo físico, consciencialmente assinamos um contrato com os nossos mentores individuais, afirmando que melhoraremos em grande escala ao longo das décadas da encarnação que estaríamos ocupando, por exemplo, estes corpos físicos, desafiando-nos diariamente. Como eu disse, orando e vigiando, em prol da reforma íntima, como convidou-nos o Meigo Rabi da Galileia. Então aqui sim, representa as riquezas materiais e o apego excessivo aos bens Mamon. Mas Deus garantir que todos possam ter as suas necessidades básicas atendidas, porque cada um está num degrau evolutivo, caríssimos, cada cabeça é um mundo, ninguém aqui de nós
Tanto no lado do intelecto como moral, estamos pari em experiência evolutiva honesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, como também Jesus afirmou-nos que existe, que é o título do capítulo 3 dessa obra que nós estamos trabalhando, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ensina-nos Jesus que não é possível conciliar as necessidades do espírito com as coisas materiais, quando as coisas materiais exercerem uma fascinação muito grande sobre cada um de nós, levando a cometer excessos de toda a natureza. Por isso que muitas vezes, em vez de nascermos ricos, com posses, ou fazer com que tenhamos uma existência equilibrada, não tendo necessidade de correr atrás de algumas situações que lapidar-nos-iam muito para nosso acelerar de crescimento espiritual, faz com que muitas vezes pensemos: se eu tivesse tido a oportunidade de, em vez de muito ter desde criança, mais valor eu desse ao mínimo que a mim estivesse sendo me disponibilizado, porque eu correria atrás, eu daria valor, saberia os esforços que os meus pais, avós empreenderam e que cabe aqui a mim agora e a nós empreendemos para que salvemos a nossa própria alma. Não é de outrem, é a nossa própria. Por isso que venho nos convidar esse slide anterior a essa consciência. Tudo é importante aonde quer que nós estejamos, mas devemos ponderar quais são os valores transcendentes que devemos os potencializar, porque tenho certeza absoluta que todos nós aqui, não estou falando nem os desencarnados em maior número na quarta dimensão, mas nós aqui na fisicalidade, na terceira dimensão, em menor, mediano, maior grau, estamos nos esforçando para sermos melhores no campo da resiliência, da compreensão com os nossos familiares, nas ruas com os estranhos, no campo profissional que cada cabeça é um mundo, nas atividades religiosas, onde quer que nós estejamos. Não é isso, caríssimos? É isso que vai fazer com que construamos um mundo melhor, mais servindo a Deus do que ao mundo, entre aspas, mamon. Título desse capítulo 16, itens 1 e 2. Estamos buscando construir a salvação dos ricos, mas não dos ricos. E empreendemos esse pensamento, essa expansão de consciência, não apenas os ricos encarnados em recurso pecuniário, mas também os ricos de valores morais, que devam ser sempre potencializados. Os bens materiais têm sim sua importância, pois todo ser encarnado precisa de utilizá-los. Não falamos disso há pouco? A questão não é os colocar como única meta de vida e de felicidade, até porque, caríssimos, nós levamos que seja um fio de cabelo para o mundo espiritual. Se alguém aqui conhecer um espírito que voou, apresente-me. Não. Desde o momento que atingimos o reino nominal, onde quer que nós estejamos, o que levaremos para a erraticidade, para o mundo espiritual após a desencarnação, é os esforços no campo do intelecto, no campo da expansão da consciência e, consequentemente, os valores morais que tenhamos empreendido para o nosso semelhante. Novamente Jesus, dando o que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Esforçar-nos para que sejamos mais ativos nessa proposta do Mengo Rabi, não desse ser tão aquém, caríssimos, mais do Rabi. É imprescindível que sempre tragamos a sua segunda revelação, o seu Novo Testamento, para que atrevemos a terceira revelação ao Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, que aqui materializou-se lá desde os idos de 18 de abril de 1857, porque ele disse que rogaria ao Pai que aqui fosse enviado o Consolador, e assim foi lá no meio do século XIX. Quantas ferramentas nós temos para que cresçamos, ascendamos, melhoremos o nosso dia a dia e os que estejam ao nosso redor. Certamente que a riqueza, quando utilizada apenas em proveito de nós mesmos, aprisiona o homem e o impede de praticar a caridade despretensiosa pela satisfação do bem agir, de ser útil e não por obrigatoriedade. E com isso afasta-se do caminho que o conduz à salvação. Mas o que pode ser salvação para nós, em final de provas e expiações mesmo, caríssimos? Temos a meritocracia mínima por nós mesmos, as construídas na simplicidade, humildade, pezinho no chão, conscientes de nossas limitações, mas também possibilidades de sermos
mas os agentes da nova terra entendam a oportunidade de voltar aqui, daqui a algumas décadas e séculos, para esse mundo de regeneração que está potencializando-se, ainda que não esteja sendo divulgado pelos meios de comunicação, mas exponencialmente está crescendo. Quem está tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver, mãos de agir no seu dia a dia, sabe que isso é uma realidade transcendente e que devamos contagiar-nos com elas e expandi-las aonde quer que nós estejamos. Fora da caridade não há salvação. E caridade não é só a distribuição de um item de higiene e limpeza, de uma vestimenta nesse momento da campanha do agasalho que as casas espíritas empreendem neste inverno, como também de recursos materiais, de alimentação e outros, mas não é apenas somente isso, caríssimos. Não, é um sorriso, um abraço, um aperto de mão, ouvir, dividir as nossas problemáticas, buscando a solução reciprocamente, não apenas ouvindo, não apenas despejando ao treino, não, buscando ajudar-nos diariamente. Por isso que o Rabi falou, fora da caridade não há de existir salvação e ascensão espiritual aonde quer que nós estejamos. A riqueza é uma prova muito arriscada, mas não impossível de ser vencida pelos seres que estejam predispostos a reconstruírem-se diariamente, pois a quem a utilize com bons propósitos e discernimento. Lógico que existe isso, e bem-aventurados são estes. E quem sabe sejamos também nós os bem-aventurados do futuro, nesta encarnação ainda, ou nas próximas, nas posteriores. É um elemento de evolução moral, de desenvolvimento da inteligência humana, se bem utilizada. Novamente, Jesus, dando o que se quer, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Os bens materiais são concessões passageiras, empréstimos caríssimos, que a fonte criadora, Deus, confere aos seus queridos filhos, para que ajude os que estejam ao seu redor. Já sabemos disso, não sabemos? Então o que nos compete fazer para que potencializemos ainda mais isso? Principalmente aquele que sofre e passa por necessidades físicas, psíquicas, morais, materiais. Sim, todos nós, sem exceção, temos as nossas necessidades e ainda passaremos por outras. Recordo o que eu disse no começo, caríssimos, estamos em um final de provas e expiações. Como tem tentações no mundo para que percamos em existência programática reencarnatória, mas não nos contaminaremos com o que o mundo nos despeja em desfavor da nossa ascensão espiritual. Muito pelo contrário, contagiar-nos-emos com o que o CELE, aqui no Intercap, em Taboão da Serra, proporciona-nos nos 7 dias da semana. Lembra que eu disse que eu já vim aqui 2 vezes no domingo pela manhã? Significa que está aberta as portas nas 2 dimensões da vida para que, em acorrendo a esta casa, eles possam nos ajudar na medida de suas possibilidades. Estão fazendo isso, caríssimos? Lógico, sempre estão. O desprendimento é o grande objetivo do ser humano, esses pouco mais de 8 bilhões de atualmente encarnados neste orbe. Quanto mais temos, mais somos possuídos pelo que temos e mais queremos angariar e nunca estamos satisfeitos. Não é isso que acontece com a humanidade? Olhamos o nosso guarda-roupa, a nossa biblioteca, a nossa despensa, ponhamos em movimento o que estiver em desuso, porque a energia parada dentro de um lar é prejudicial a cada um de nós, no campo material como também no campo espiritual. Sejamos úteis, distribuamos, compartilhemos. É o grande convite para que sejamos cristãos e espíritas límpidos e cristalinos. Acerca deste slide que agora vem nos convidar a esta proposta e os excessos que nós ainda os cometemos. Vejamos que o Espírito Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele comenta a seguinte passagem: pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Vem ou não em conta do que estamos falando até agora, com a ajuda das intuições dos amigos espirituais, que está lógico sim lá em Marcos. O apego ao supérfluo é introdução à loucura. O apego em demasia. Também temos que estar atentos a este ponto, caríssimos. Juntar abusivamente é motivo de aflição e
inutilidade para o espírito imortal, afirma-nos o espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier. Ó Chico lá novinho, alimentos guardados, valores a caminho do quê? Da podridão. Quantos alimentos às vezes passam da validade nas nossas dispensas, caríssimos. Sabe comigo, o Rabi afirmou-nos consciencialmente que levaremos isso para a eternidade. Haveremos de responder centil por centil, pensamentos e atos realizados, ou não pensamentos empreendidos por todos nós, os espíritas, porque minimamente temos condições de expandir a nossa consciência e, consequentemente, atos que não foram realizados por nós. Ah, que bom que assim devamos dar satisfação às nossas consciências a cada deixa de reencarnação em qual nós estejamos em um orbe físico em qualquer canto deste universo. Convida, sim, essa proposta de Emmanuel, a sempre buscarmos agir em prol do todo, porque isso reverter-se-á em nosso próprio benefício lógico. Roupas em desuso, asilo de traças. Também acontece isso nos nossos guarda-roupas. Demasiados recursos amoedados, tentações várias. Ai, como nós temos elas. Em outras palavras, quando nos agarramos ao efêmero, ao transitório, ao fugidio, ao passageiro, estamos no campo do quê? Da ilusão. Porque o que é material na terra, na materialidade, da fisicalidade, há de ficar. Não vai para o mundo espiritual. Nesse caso, convém analisarmos todo o material que amontoamos no nosso dia a dia, nessa nossa atual encarnação. Lá no capítulo 73, assim vimos convidar Emmanuel a essa reflexão. Mas, será que Emmanuel tem algo ainda a dizer em um outro capítulo? Sim. Logo agora, neste intitulado Nos Problemas da Posse, ele vai nos dizer o seguinte, caríssimos, ainda dentro desta proposta. Comenta outro texto evangélico, porque não nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele para a erraticidade, para o mundo espiritual, na condição de material. Sim, é isso que está lá em Paulo, primeira epístola de Timóteo. Assim chamam-nos a atenção os demandos intelectuais daqueles que, não se importando com a própria ruína, enlameiam também os seus familiares. Porque é isso que acontece mesmo. Tudo que estamos achando, quando falo estamos, não estou falando apenas nós aqui nesta sala, mas a humanidade como um todo. Como eu disse, os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados. Acha que está prejudicando alguém? É assim mesmo, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Evitemos assim de enlamear quem quer que seja, não apenas os nossos familiares, como aqui nos convida Emmanuel a esta reflexão. Vamos conseguir. É um esforço diário. Não é fácil, mas é para isso que aqui nós estamos, caríssimos. É por isso que nos esforçamos em estar aqui no SERI, no Intercap em Taboão da Serra. Ora, somos ricos em uma encarnação. Ora, nós somos pobres. O mais importante é saber sempre compartilhar, dividir, entender que tudo é um empréstimo e que deverá ser dado satisfação deste um dia, como tantas vezes assim já o foi e tantas vezes ainda há de o ser para a eternidade. Isso sempre nos será levado em conta ao retornarmos à verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Entendemos assim que não só a salvação dos ricos, mas de toda a humanidade deve estar pautada no emprego da lei, da caridade, da fraternidade, de ser útil, de fazer por prazer e jamais por obrigatoriedade. Senão, não cresceremos espiritualmente. Postergaremos, estacionaremos no nosso campo evolutivo, jamais regrediremos. A codificação kardeciana assim nos afirma: o espírito não regride, mas pode estacionar. Posso dar 2 provas apenas, caríssimos. Dificilmente em alguma temática que eu levo nas casas espíritas eu não indico a leitura ou o estudo dessas 2 obras. Falamos tanto aqui de Chico Xavier e de Emmanuel, então vou trazer o convite de uma obra intitulada A Caminho da Luz. Mas também vou dizer aqui a obra intitulada Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, lá demonstrando o intercâmbio entre mundos que ocorreu, ocorre e sempre ocorrerá para a eternidade, de espíritos mais evoluídos para os menos, como acontece atualmente neste orbe, na nossa querida essência Gaia, ou planeta Terra. Bem-aventurados são os que se esforçam para se melhorar, porque aqui voltarão. Agora, se assim não esforçarem-se para tanto, serão recambiados, realocados a orbes aonde a sua condição psíquica e energética naturalmente ali estiver.
pela sua invigilância ou pela sua inércia, pelo seu postergar para o futuro aquilo que competia ou fazer na sua atual encarnação, como também nas anteriores. É castigo de Deus, caríssimos? Não, Deus não castiga, mas nós podemos nos castigar, assim agindo. Por isso que quem não teve a oportunidade de ler essas 2 obras, poderia citar outras, vai ter a oportunidade de entender que nós somos os construtores, os artífices da nossa felicidade, e não assim prejudicaremos a nós mesmos, estacionando em postergar para o futuro aquilo que compete no hoje, no agora, desenvolvermos. Esse irmão espiritual muito trabalhou com Francisco Cândido Xavier, na verdade, caríssimos, ali nas primeiras décadas do século XX, a qual nós o conhecemos por André Luiz, mas esse mesmo André Luiz também vem dar o seu contributo aqui na obra Irmãos do Caminho, por este médium que ainda está vivo lá em Minas Gerais, muito ativo no cristianismo e também na doutrina dos espíritos, Carlos Abacelli. O que ele vai nos dizer e que vem ao encontro deste tema do capítulo 16, itens 1 a 2 que nós estamos trabalhando. Vem nos dizer o seguinte: o espírito André Luiz, que nós não devemos reclamar da cruz que nós estamos carregando, porque é isso mesmo, dos desafios individuais e coletivos, que desafiam-nos estarmos atentos, vigilantes e em ação no bem, na caridade, na fraternidade. Mas por que será que André Luiz assim nos pede? Porque sem ela, é provável que nós não tivéssemos com que nós nos apoiarmos para que, ainda que em passos gradativos, possamos avançar com segurança. Não é isso que o CELI nos oferece? Quantas vezes aqui nós chegamos daquele jeito, nem queríamos sair do ambiente de trabalho, tão pouco de nossas residências, mas colocamos em nossa cabeça: eu preciso reequilibrar-me, eu preciso reenergizar-me, e a casa está aqui para isso, para que eu encare um novo desafio reencarnatório amanhã e dê cumprimento à minha objetividade neste momento, século XXI, terceiro milênio, a qual nós estamos desafiando-nos em espírito e verdade. Por isso que aqui ele pede para que não reclamemos, sejamos gratos e saibamos que tudo que nos é permitido por Deus pela fonte criadora é o que faz-nos lapidar-nos em espírito, ainda que não tenhamos a compreensão imediata das benesses que nós já estejamos as obtendo, ainda que sejam gradativas, mas é o famoso remédio amargo, mas salutar para que reconstruamos diariamente. Estamos partindo para o fecho do nosso bate-papo fraterno, caríssimos. Como esse relógio voa, cara irmã! Dificilmente também não trago esse convite desse escrito, né, Lúcio? Pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, na obra intitulada Jesus no Lar. Olha que mensagem transcendente, que lógico, vem ao encontro não só da salvação dos ricos, mas dos pobres, de recursos materiais ou ainda de intelecto, de moralidade, para todos nós, sem exceção, em humanidade, em sua integralidade, nas 2 dimensões da vida, caríssimos. Ele vem nos dizer que sim, bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom, mas também e principalmente o mal. Com o quê? Com um espírito de serviço e de entendimento. Por que será? Porque assim nós vamos dar a cada um de conformidade com os seus respectivos méritos individuais, como também necessidades de aprendizados. Somos eternos alunos do universo, somos ou não somos? E assim deixaremos os sinais de melhoria, de elevação e de bem-estar e de contentamento aonde quer que nós cruzemos com os mais necessitados. Estamos buscando assim agir, caríssimos, é o que nos convida de forma transcendente, Ney Lúcio, junto a Francisco Cândido Xavier. Vamos juntos? É o nosso objetivo nessa atual encarnação. Olha o médico dos pobres. Normalmente vemos Bezerra velhinho, mas eu gosto de Bezerra novinho. Assim eu trouxe Bezerra com seus 23 anos de idade. Naquela imagem preto e branco é a imagem original. Mas pedi ajuda da IA para que tragamos cor, luz a Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Olha o que ele vai nos dizer também, convidando-nos num campo sugestivo, jamais impositivo, para que empreendamos no nosso dia a dia. Ele vem nos dizer o seguinte, caríssimos, que solidários nós seremos união, mas se formos separados uns dos outros, apenas então somente seremos o quê? Pontos de vista. Por que mesmo? Porque não estaremos sendo úteis aos mais necessitados. Volta ele no fecho desse parágrafo afirmando: juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos existenciais, reencarnatórios, no bem agir
De baixo para cima, de dentro para fora, humildade, simplicidade. Falei isso logo no início. Pé no chão, conscientes de nossas responsabilidades, mas não postergando para o futuro tão pouco. Transferindo ao outrem as responsabilidades que cabe a cada um de nós, as desenvolvermos e as potencializarmos. Também aqui com a ajuda da IA, olha uma imagem aqui das colônias espirituais dos hospitais, a qual tanto Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, desde lá de abril do ano de 1900, do seu retorno para o mundo espiritual, tanto nos auxilia. E temos obras mediúnicas a respeito. Por meio de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, podemos estudar o trabalho transcendente desse ser até hoje nas duas dimensões da vida. Olha Giovanni de Pietro de Bernardone, aquele a qual nós o conhecemos por Francisco de Assis, que aqui esteve em última encarnação no século XI, em um dos trechos da sua oração, que inclusive passou no slide antes da nossa abertura aqui, caríssimos, convidando-nos para que sejamos um instrumento da paz no mundo, aonde quer que nós estejamos. E estamos sendo isso, caríssimos. Fica o convite desse nobre franciscano, como também das madres, dos frades e todos das que trabalham nas correntes espirituais, juntos às estruturas físicas das casas espíritas. E fecho com esse slide com a ajuda da IA. Todos esses muito fizeram por nós, caríssimos. Desde o meio Rabi da Galileia, do lado esquerdo dos senhores, até estes que vieram nos últimos séculos. E pergunto-nos consciencialmente, de tudo que nós deixamos materializados para cada um de vós, o que estejais a fazer, caríssimos, em prol dos mais necessitados, porque esse foi o objetivo de toda essa materialização. Mais de 1000 obras aqui poderíamos citar, mediúnicas, só nos últimos 2 séculos. Vamos juntos interiorizar tudo isso que eles deixaram para nós e depois externar e mereces aonde quer que nós estejamos para os mais necessitados. É isso que vai fazer valer a pena a nossa atual encarnação. É isso que vai fazer valer a pena também a nossa compreensão em expansão de consciência, que este capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Mamon, como os itens 1 e 2, salvação dos ricos. Não saímos aqui apenas e somente com essa proposta de salvarem-se os em empréstimo de recursos pecuniários nessa atual encarnação, mas todos nós estamos aqui ainda de intelecto como também de moralidade, mas queremos ser os agentes da nova terra, os construtores, os artífices da nossa felicidade e de outrem. Por isso que ali é um motivo, a festa agostina que acontecerá no próximo sábado às 14 horas, convidando-nos para que façamos a caridade em adquirir os itens, em sorrindo, em abraçando, em construindo uma família universal e fazendo com que a casa pague suas contas e, consequentemente, sobre recursos para que distribua cestas básicas e outras mais atividades que tem certeza absoluta essa casa faz em prol dos mais necessitados. Lembra que eu disse, caríssimos, no final, fique esse convite, inscrevam-se no meu canal, basta pesquisar ali na lupinha do YouTube Bruno Palestrante Espírita. E caríssima mamãe, estou entregando certinho às 21 horas para que não atravessemos aqui o tempo, senão a culpa espiritual há de brincar comigo, né, caríssimo? E aí eu não poderei voltar no final do ano, porque eu tenho mais uma, tá, caríssimo? Mas não de terça, este ano ainda. Se eu não me engano, em dezembro, domingo, às 10 horas da manhã. Então já os convido. Acompanhem as redes sociais aqui do Célio, que vocês vão ver quando eu vou retornar para cá. Se vocês gostarem de mim, se não gostaram, não precisa retornar, tá bom, caríssimos? Fique esse abraço universal meu e dos que me acompanham nessa atual encarnação e que nos ajudaram no campo intuitivo. Tenham um ótimo retorno aos seus lares, uma ótima semana, uma ótima encarnação e que recebamos agora na sequência o melhor do que aqui já estamos recebendo. E paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.